Por que eu não consigo dizer não? Por quê? Muitas pessoas, elas vêm me dizendo, elas chegam até mim e dizem: nossa, Kátia, eu não consigo dizer não. Eu falo sim pra todo mundo. Por que esse comportamento acontece? Porque vocês se enquadram nesse porque eu não consigo dizer não? Vocês estão assim ou já foram assim? Viu minha versãozinha? Até isso daqui é um negocinho de celular. Eu coloquei ela aqui. Por que eu não consigo dizer não, hein? Já passaram por essa situação de não conseguir dizer não para as outras pessoas? Será que esse medo de dizer não, quando tu pensa assim, bah, eu não consigo dizer não, ou eu já não consegui dizer não, você estava sentindo medo de ser rejeitada, você estava sentindo ou rejeitado, você estava se sentindo que não merecia, não estava conseguindo enxergar a si mesmo. Quando a gente diz sempre sim para todas as pessoas, pensa assim, eu tô falando sim pra todo mundo, né? Sabe pra quem que você tá falando não? Pra você mesmo. Se todos os dias tu falar não pra ti e sim pros outros, essa vida aí ela vai ficar muito difícil. Hoje tu vai falando, daí tu vai fazendo coisas que tu não quer, né? Tu vai deixando os outros usufruírem muito do teu dia, porque tu vai estar sempre fazendo alguma coisa pra alguém. Tu pode ser que tu não consiga cuidar do teu corpinho, ou do físico, ou do mental, ou do emocional, ou do espiritual, qualquer um deles, porque tu vai estar fazendo coisa pros outros. Quanta coisa, né? Quanta coisa a gente falou sim pros outros e falou não pra gente. Em quantos momentos, né? Quando eu falei sim pro não, sim pra mim, sim pros outros e não pra mim, era um momento que eu tinha muito medo da rejeição. Eu vibrava muito nessa coisa de eu preciso dizer sim porque senão não vão gostar de mim. Eu preciso dizer sim porque não sei o quê. Mas era uma coisa bem de me sentir inferior, sabe? Ah, eu preciso dizer sim, ser a boazinha. E até na minha infância, eu acho, sei lá, até de passar cola pras pessoas. Eu sempre fui inteligentinha. Aí eu sempre dizia assim. Claro, porque eu também, pra mim era uma coisa muito fácil, né? Aí isso daí não me doía muito. Mas crianças são meio cruéis, né? Quando a gente é criança, a gente é meio cruelzinho. O ser humano, ele tem um quê de vilão, né? A gente tem uma coisinha aqui de um vilãozinho. E a gente tá sempre falando isso, tá sempre falando sim pros outros e não pra gente. Sabe por que também? Eu me lembro do meu pai e da minha mãe falando pra mim ser agradável. Pra mim não incomodar. Olha, tá me caindo várias fichas aqui. Vocês estão se identificando? Me falavam pra mim ser agradável, não desagradar. Até porque eu venho de uma família com mais irmãos, então imagina se eu também incomodasse, então era meio que uma conformidade, eu acho. Vocês sentem isso? Já sentiram isso também? Se você hoje já diz não e pros outros e sim pra você, que bom, mas se você ainda tá nesse momento, por quê, né? Tô falando aqui das minhas experiências, eu tô virando aqui eu e euzinha. Das minhas experiências, era o medo de ser rejeitada. Já me sentia pobre, gorducha, pensava assim, meu Deus do céu. Então eu tenho que, no mínimo, falar assim pra todo mundo pra eles gostarem de mim. Eu não reconhecia o meu valor, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Eu não reconhecia o meu valor. Nossa, eu sou uma pessoa tão valorosa. Mas a gente foi ensinado isso. Que a gente precisa agradar. Ai, menina não fala não sei o que, sabe? A gente viveu e ainda vive numa sociedade bem machista. Minha mãe é super machista. Não vou falar isso pra ela, né? Mas ela é. Menino, mas uma machista ao contrário, né? Não, menino não lava louça. Meus irmãos, acho que não lavaram uma louça. O pai do Arthur, ele gosta de cozinhar. Ele sabe cozinhar, ele cozinha, mas porque ele gosta, tá?
Não porque... Não, ele gosta. Ele faz por um hobby. Se ele não gostasse, ele não precisava. Ia chegar em casa, ia tudo pronto. Já eu e a minha irmã, a gente tinha que limpar a casa, cuidar dos filhos... Dos filhos, não, dos filhos, ó. Vocês viram o que eu falei? Eu, durante muitos anos, eu tive a relação com os meus irmãos de mãe. Duas meninas, eu e a minha irmã, a Mayara, que vocês já viram aqui, e depois dois guris. Pensa, duas gurias que faziam tudo em casa, tinham que falar assim, não podia, tinha que só baixar as orelhas e fazer as coisas, e os dois guris que são os reis, até hoje. Quem que incomodou mais? Os guris, né? Porque pra nós a gente não teve nem esse poder. Imagina, meu pai, minha mãe me quebrava o dente. Não, o meu pai era mais tranquilo. Um assobio dele eu já saía correndo. Que eu conhecia. Ele era aquelas pessoas calmas, mas quando se irrita. Mas nunca me fez nada. Não, só de ameaçar. Era outra criação, né? Sabe que ontem a gente tava em mentoria e as gurias estavam falando dos desafios com os filhos delas adolescentes, né? Aí eu tava lembrando de como eu era, porque eu não tenho filhos, né? Mas eu tava lembrando de como eu era adolescente. Eu era uma adolescente que fazia mais mal pra mim do que pra minha mãe e pro meu pai, eu acho. Eu fui uma adolescente que tentei agradar muito. Meus irmãos estão aprendendo a se virar, eu sei fazer de tudo. Eu faço nenhuma necessidade. Eu fazia mais mal pra mim. Nessa época, eu tinha crises, assim, muito grandes. Quando eu ficava muito estressada, eu não podia falar, né? Aí eu vomitava. Então, tipo, era quase que uma crise bem nervosa, assim, sabe? Eu tinha rinite. Vocês sabem o que é rinite? É quando a gente não se sente bem num lugar, sabe? Eu fui essa adolescente. O nosso tipo de rebeldia era ser rebelde, às vezes, com a gente mesmo, né? Eu era essa adolescente que engolia. Como é que eu ia fazer o que eu queria? Meu pai, eu tinha que o meu pai não tinha essas informações que tem hoje, né? Então, eu acreditava muito no que meu pai e minha mãe falavam. E imagina a minha avó, que é da igreja evangélica, eu acreditava no capeta, assim, que ele ia me matar, que ele ia puxar meu pé se eu fizesse alguma coisa. Rinite alérgica, principalmente na adolescência, é porque a gente não consegue se encaixar. Sabe? E eu ficava tão nervosa, eu ficava tão... Ai, meu Deus, essa vida, Senhor. Só que na época eu não entendia, né? Uma ansiedade, era muito difícil. Então a gente aprendeu a dizer sim. Ai, como é que eu vou dizer não, né? Não posso falar não. Meu pai e minha mãe falaram que eu sempre tenho que agradar. Eu não incomoda. Eu não posso incomodar. Eu tenho mais irmãos. E eu não posso querer. Ai, eu vou querer uma roupa. Eu não posso querer uma roupa diferente porque eu não vou ter, entendeu? Eu vou ficar querendo. Tipo. E comecei a trabalhar também. O meu pai tinha um bar, então eu trabalhei muito, né? Eu trabalhei muito cedo. Muitas pessoas da minha idade hoje começaram a trabalhar super cedo. E a gente foi aprendendo, claro. Hoje em dia eu sei que foi melhor pra mim. Eu lembro que eu sempre falo, né? Que eu morava numa comunidade, então eu poderia ter feito várias coisas diferentes. O meu pai e minha mãe ficaram o mais próximo possível. Porque eu também, se naquele momento eles tivessem me libertado ou me deixassem ir, gente, eu nem sei onde é que eu estaria agora. Talvez eu não estaria aqui contando essa história pra vocês. Mas hoje eu vejo que isso foi bom. Por quê? Depois que eu aprendi a falar não, depois que eu me sinto já que eu não preciso mais fazer isso. Claro que hoje em dia, de vez em quando, eu tenho medo de ser rejeitada. Todo mundo tem, né? Eu sou igual a todo mundo. Mas por quê? Porque eu olho, o medo de perder os outros por dizer não, eu tive, nossa, até uns 25, acho que não faz muito que eu saí dessa, tá? Hoje em dia eu falo não. E é tão bom. Às vezes que eu não quero, eu não vou em tal lugar, eu não quero ir. Uma vez eu dizia assim. Assim eu só fiquei endividada, tá? Só. E triste. Então, quando eu digo não pros outros e com medo de perder a pessoa, isso já é uma escassez, tá? Lembra que ontem a gente falou que a gente não deve nada pra ninguém? Então, as pessoas gostam da gente simplesmente porque elas gostam. Um amigo teu,
né? Alguém que é verdadeiro, um amigo verdadeiro, alguma coisa. Ele não vai gostar de ti só se tu sempre emprestar dinheiro pra ele, se tu sempre estiver disponível. Ele vai entender que em algum momento tu não vai poder, que tu não vai ter dinheiro, que tu vai estar tendo que fazer outra coisa. Assim como eu entendo também das pessoas. E eu não considero meu amigo só quem me dá alguma coisa também. É isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente se coloca tanto no centro do universo que tudo que a gente fizer pros outros, eles vão nos deixar. Isso não vai acontecer. Não vai. Sabe quem que tem esses medos? A nossa criança. Quando a gente tá vibrando ainda na criança, a gente fica birrento. Quando a gente tá vibrando ainda na criança, a gente fica sem saber gastar o nosso dinheirinho, porque criança não consegue, não sabe gastar o dinheirinho, né? Não entende muito de financeiro. Então, eu tô dizendo não pra mim e tô dizendo sim pra todo mundo porque eu tô com medo de perder eles. Tô vibrando ali na escassez, no medo muito infantil, né? De todo mundo vai me abandonar. É quase que os outros estivessem nos ameaçando. Ó, não vou ser mais teu amigo, hein? Quando o Arthur, ele tem 5 anos, hoje é um dia bem feliz, que eu vou terminar a live aqui e vou lá na casa da minha mãe. Aí lá eu vou tomar café com a minha mãe, vou ficar com ela e depois às 11 e pouco o Arthur vem. Se eu falar assim pra ele, Arthur, eu não sou mais sua amiga. Por um minuto ele vai ficar meio, ok, Dinda. Depois ele vai vir, ele vai fazer todas as coisas que eu pedi pra ele fazer. Gente, por quê? Ele é uma criança. Falando nisso, eu lembrei dele. Eu comprei um presente pra ele, que eu tenho que levar, eu já ia esquecer de novo. Ele gosta muito de letras, eu comprei pra ele, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já ia esquecer, faz 3 dias já que eu vejo ele e não me lembro. Então, quando eu fico com medo de perder alguém, vocês já perderam alguém assim que era muito importante pra vocês? Aí vocês ficaram com aquilo de, ai meu Deus, eu não posso dizer não. O que você sentia, sabe? Ele vai, nossa, daí ele vou ficar empurrada, né? Daí ele vai vir, ele vai fazer tudo pra gente voltar a ser amigo. Porque ele é criança. Então, a nossa criança, ela tá aqui, essa daqui, pequenininha, tá aqui. Mas, em alguns momentos ela tá aqui. Criança é inocente, criança não sabe, ele acha que é verdade. Imagina que eu nunca mais vou falar com meu sobrinho e meu afilhado. Criança só tem o agora. Quando a gente é criança, lembra que eu falei que eu acreditava em todas as coisas que a minha avó me dizia? O Arthur também acredita. E quando ele diz assim, Dinda, eu sou rico, ele sempre fala isso, né? Ele acha que nós somos... Que ele é Dinda Morg, ele me chama de Dinda Morg, porque o meu nome é Kátia Morgana, a minha família me chama de Morgana. Ele e a Dinda Morg são riquíssimos, ele conta pra todo mundo que eu sou rica e que ele é rico também. Só que a gente deixa ele falar isso, a gente alimenta e diz pra ele que sim, que ele é rico, que ele tem tudo que ele precisa e que ele sempre vai ter tudo que ele precisa. E que ele pode ser quem ele quiser. Porque uma vez a gente falava pra ele, ai Arthur, tu é muito rico e tu vai ser médico. Só que daí eu comecei a aprender, a gente começou a se desenvolver e daí eu pensei, nossa, se ele não for, ele vai ficar chateado, né? Então eu ia fazer medicina só pra nos agradar. Daí, não, beleza. Tu é rico e tu pode ser quem tu quiser. Aí já reverteu isso. E criança aceita tudo. A nossa criancinha interna, porque a gente tem que aprender a trabalhar com ela, a resgatar ela, porque é muito pura. Criança é pura. E nós, a gente não era criança, morreu a criança, veio adulto, morre adulto, vem a pessoa mais velha. Não! A gente vai tudo aumentando. A gente tá aqui. Um dia eu era assim, daí eu fiquei assim, daí eu fiquei assim. É tudo eu. Isso, me chamo Kátia Morgana de Moraes. Porque tudo é nós ali. Quando eu tô com muitos medinhos de rejeição, ai, é quase como o Arthur ali. Ai, a Dinda Morg falou que não vai ser minha amiga. Meu Deus do céu. Sabe por que elas continuam sendo tuas amigas? Porque a gente sempre continua perto de quem a gente quer, de quem a gente tá ressoando na mesma vibração. Vocês identificaram que quando vocês começaram a falar não, algumas pessoas se afastaram? Quando vocês aprenderam a olhar mais pra vocês, quando vocês começaram a estar mais felizes, pessoas se afastaram? Por quê? Tinha muita gente que tava ali ganhando com essa fraqueza de vocês.
Nem todo mundo é bom nessa vida, né? Se liguem. Eu aprendi isso. Eu tenho... De vez em quando eu olho pra vida com olhos... E eu aprendi que nem todo mundo é bom. Mas eu consigo fazer uma leitura das pessoas e dos lugares. Eu fico assim, ó. Tá me enganando. Eu sou tão... Eu tenho o meu... Eu diz uma parceira minha... O meu parapsiquismo é conseguir fazer uma leitura muito boa de pessoas, lugares e situações. Só que as pessoas acham que engana. Engana nada. E toda pessoa muito... Um vampirinho espiritual, ele sempre acha que engana todo mundo. Mas ele não engana todo mundo. Eu sempre digo que eu sou tão boa, tão... A gente consegue, às vezes, se passar até por bobinho, né? Tipo... Pensa que me engana, meu filho, minha filha. Tu tá indo, eu já tô indo e voltando, né? Mas por quê? Isso aí a gente aprender a lidar com os nossos poderes... os nossos poderes, digamos mesmo. Os nossos dons. A gente sabe que existem energias, né? Eu sei que tudo é vibração. Quando eu tô vibrando nessa coisa da falta, de eu vou perder as pessoas, eu vou perder meu emprego, não posso dizer nenhum não, eu vou ser rejeitado. Eu tô vibrando super, super, super na escassez. E eu não preciso disso, né? Quantas pessoas... olhando com olhos de gente grande agora, né? Olhando com olhos de pessoas adultas. Ao longo da vida de vocês, todo mundo que vocês falaram não e foi embora, não eram pessoas que estavam ali só meio que parasitas na vida de vocês? Olha ali a Thaís. Quando ela parou de ajudar, a pessoa sumiu. E aí, tu acha que essa pessoa ia te ajudar se tu precisasse? Lembra, eu sempre digo pra vocês, quem a gente tem na vida? É melhor ter uma pessoa fiel do que 50 desses ruinzinhos, sabe? Portanto, cada vez que eu digo não pros outros, não pra mim e sim pros outros, eu não tô sendo próximo. Eu não tô enxergando a abundância. Eu tô vibrando na criança, mas assim, na parte ruim, tá? Olhem pra vocês.